Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos ver como fazer a instalação, configuração e teste da ferramenta que a gente pode chamar de firewall de aplicação, né? É um proxy, na verdade, chamado Squid. Esse proxy ele funciona no Linux, a gente vai implementar ele no Linux e ele é muito útil para que organizações ou mesmo instituições, meios de ensino e tal queiram limitar aos seus usuários o acesso a determinados sites, determinados blocos de endereço IP. A gente pode estar fazendo uma diversa gama de configurações que o Squid é um serviço de rede muito versátil e muito importante, tá? Esse proxy. Então vou abrir minha maquininha virtual para que a gente possa ver então como a gente pode fazer a configuração desse serviço no Linux. Vamos lá? Então pessoal, estou com a minha Então, pessoal, estou aqui na minha máquina virtual, né? E uma coisa que é bem importante que vocês façam, né? É que a máquina virtual de vocês, vou abrir aqui o terminal, ela, se você quiser fazer, de repente, essa máquina virtual de seu filtro de rede, né? Além do firewall, né? Você quiser especificar, configurar um proxy também para ficar funcionando na sua rede, é importante que ele tenha um IP válido na sua rede. Para isso, no VirtualBox, você deve fazer na configuração de rede, colocar na configuração de rede lá, a configuração Bridge Adapter, ou adaptador Bridge, né? E não NAT, porque o NAT ele não vai ser possível ser visto pelo resto da rede, né? E se você colocar com Bridge Adapter, ele vai ganhar um endereço IP válido na sua rede local aí, na sua empresa, né, na sua instituição ou na sua casa, né? Então coloque a configuração do VirtualBox com Bridge Adapter. Eu vou dar um ifconfig aqui para vocês poderem ver. Tá vendo? Ele está com IP aqui que não é o IP da rede 10.0.2.0/24, né? O IP 92.168.5, que é o IP aqui do roteador, né, que eu tenho aqui na minha casa, né? Então ele distribui via DHCP esse endereço de rede aqui para todas as máquinas, né? E ele pegou aqui o finalzinho 108 para essa máquina aqui. Então, quando eu configurar esse endereço aqui no browser, né, das outras máquinas, né, juntamente com a porta que eu especificar do Squid, ele então vai poder fazer a filtragem, né, de conteúdo, né, o bloqueio de conteúdo, né, para que limite, né, o determinados sites, né, o acesso, né, não possa ser feito de qualquer usuário. A gente pode especificar também algumas regras diferenciadas ali de acordo com grupos, tá bom? Bom, então, tendo esse meu IP válido aqui, então consigo fazer com que seja visível a minha máquina pela rede, né? Qualquer dispositivo da rede interna, inclusive também se eu combinar essa configuração de repente com proxy transparente, né? Ficaria aí para uma outra situação mais avançada do Squid, não no vídeo de hoje que a gente vai fazer básico aí. Eu poderia distribuir via DHCP, né? Qualquer dispositivo que se autenticasse na rede já pegaria então esse filtro e não deixaria qualquer dispositivo acessar qualquer site, isso seria uma coisa filtrada, tá? Bom, então o primeiro passo a gente tem que fazer a instalação do serviço. Como é que a gente faz a instalação do serviço? Sudo apt-get install squid, tá? Dá um enter aqui. Ele vai pedir o sudo, né? Vai pedir a senha do meu usuário para ver se ele tem permissão de sudo para poder executar a tarefa de administrador. Pronto, autenticou aqui a senha, está instalando o Squid. Ele é bem rapidinho, pessoal, tá bem tranquilo. O Squid, o que ocorre mais, o que vai dar densidade aí a esse serviço, são as configurações que você vai implementar, porque via de regra vem configurações bem básicas aí, tá bom? Bom, vamos entrar aqui na parte de configuração do Squid, tá? Para que a gente possa ver alguns parâmetros dentro desse arquivo de configuração.
qual é o diretório para poder fazer a configuração desse serviço, né? Vou entrar no diretório /etc /squid, tá? No ls. E aqui a gente tem o arquivo, né? O básico da configuração do squid está todo nesse arquivo de configuração aqui, squid.conf. Então, obviamente, é interessante a gente fazer uma cópia desse squid.conf para que a gente amanhã depois tenha problema, a gente possa recorrer aí ao arquivo original, tá bom? Então, vou fazer aqui sudo cp-a squid.conf para squid.conf,origin, tá? Que aí eu tenho uma cópia do arquivo original, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no arquivo de configuração do squid, sudo vi squid.conf, tá bom? Bom, esse arquivo de configuração, ele é bem longo, né? Ele tem, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Ele tem 7.896 linhas, tá? Então é muita coisa, gente, é bem grandão mesmo. Ele tem muito comentário, ele vem explicando tudo bem detalhadinho aqui do Squid, né? A configuração básica mais ou menos já está feita aqui nele. E ele vem explicando bem detalhadamente aqui cada parte do Squid, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu passar aqui um pouquinho para a gente dar uma olhadinha, por exemplo, né? Ele diz aqui, né, a parte de afinidade com CPU, né? Tem opções para autenticação. Então tem uma série de regras aqui, gente, é bem grande. Vale a pena vocês darem uma olhadinha depois com calma aqui para poder customizar de uma forma melhor o seu serviço, tá? O que a gente vai fazer aqui é uma opção de configuração bem básica aí, né, para poder ser aplicável aí no seu estabelecimento, na sua instituição, na sua rede local, de forma geral, né? Então esse arquivo, se a gente for passar aqui, ele tem muita configuração, muito exemplo. Então a gente vai tentar sintetizar um pouco isso, né, pegando já um arquivo enxuto de configuração, né, que eu basicamente excluí todas as linhas de comentário e deixei a configuração padrão desse squid aí para que a gente possa fazer esse teste, né, para a gente poder ver as linhas ali de configuração, e eu vou explicar cada uma delas ali para a gente poder estar fazendo isso, tá? Então vou sair aqui desse arquivo, tá bom? Eu tenho uma duplicata desse arquivo aqui no diretório home meu, né? squid.conf,paulo. Então eu vou copiar ele para esse diretório aqui, sudo cp-a para cá, tá? Copiei. E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou remover o arquivo original, porque eu já tenho uma cópia, né? Vou remover ele. E aí eu vou renomear, então, o arquivo squid.conf,paulo para squid.conf, tá? E aí a gente vai ter as opções básicas aqui do Squid, né? Configuradas já. Vamos abrir esse arquivo aí, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo, como é que ele fica sem os comentários. É muito poucas linhas, gente, que já vem como padrão, tá? Essa aqui são as opções padrão que já vem no Squid, certo? Beleza, tá? Então deixei aqui alguns comentários referentes às linhas que já vêm configuradas, né? E aqui ele vem no comentário, né? Ele dá um exemplo de regra, né, permitindo acesso para as redes internas, né? Então a gente pode permitir aqui, tem esse conceito de ACL, né, que são Access Lists, né, que a gente pode permitir aqui as redes né, privadas, né, então de classe A, B e C, né, que são a 10.0.0.0/8, 172.16.00/12, né, que vai 16 até o 31, 255, 255. E aí todas as redes começadas com 9268, tá bom? Que estão aqui descritas na RFC 1918, tá? Essas redes como redes privadas, aí, esse endereço só pode ser usado em redes privadas, redes NAT, né, como a gente chama também, né, redes internas. Então a gente pode
permitir o acesso dessas redes aqui, ou até negar também, né? A gente define aqui como ACL, né? A gente define esses padrões aqui, né? Esse endereço de rede, e aí a gente depois decide o que fazer com eles, tá certo? Bom, com configuração padrão aqui, ele já vem definindo algumas ACLs, algumas listas de acesso, tá? Ele vem definindo aqui com SSL ports, né, o nome dessa SSL, né? Ele coloca dentro da SSL a porta 443, tá bom? Então a SSL ports tem a porta 443. Então, quando eu manipular depois essa SSL aqui, SSL ports, eu vou estar mexendo com essa porta 443, certo? Beleza. E aí ele define como a série Safe Ports, portas seguras, digamos assim, né? Ele coloca a porta 80, a porta 21, que aí ele vai enumerando os serviços, né? HTTP, FTP, a porta 443 é a porta HTTPS, porta 70 serviço de Gopher, porta 210 também ele está incluindo nessa Safe Ports, que é a porta WISE aqui, né? As portas Well Node, né? Que se chama aqui até de 1025 até 65.535, né? São portas não registradas, né? Mas são portas que são possíveis de poder ser alocado serviço, então colocam portas seguras essas portas aqui, e aí pode então colocar depois um bloqueio nessas portas, né? Para que se evite que essas portas não tenham acesso permitido, né? Gerenciamento HTTP 280, né? GSS HTTP 488, porta 591 também, FileMaker, 777 Multilink HTTP, tá? E aí ele coloca como a série Connect, o método Connect, tá? Bom, e aqui ele está fazendo uma regra aqui que é a seguinte, olha, HTTP Access, né? Então para essa ação de acesso a HTTP, ele está fazendo o seguinte, ele está proibindo então o acesso, tá, de qualquer porta que não esteja nas portas seguras, tá? O que não tiver no Safe Ports não vai acessar, tá bom? Então o que define aqui a negação, né? Essa exclamação aqui na frente. Então essa regra aqui diz o seguinte, olha, eu vou bloquear qualquer porta que não esteja descrita aqui na Safe Ports, tá? Essa aqui, a declaração já vem pronta aqui. Então, se a gente remover, por exemplo, a série 80 aqui, ele vai negar o acesso à porta 80, não vai permitir que seja feito acesso para poder conectar até a porta 80, tá? Não vai poder sair aí a conexão, tá? Ele também bloqueia aqui a conexão para qualquer porta diferente da porta SSL, tá? Não pode estabelecer uma conexão, né? Conexão segura HTTPS, não pode conectar a porta que não seja a SSL. Então ele bloqueia aqui o que for diferente do que foi definido no SSL Ports. SSL Port está aqui, ó, porta 443. Então qualquer porta não vai poder estabelecer uma conexão, tá bom? Bom, ele vai permitir ao localhost fazer o gerenciamento, tá? Ou seja, o gerenciamento do squid, ele pode ser feito através do localhost, quer dizer, essa máquina aqui que eu estou utilizando, essa máquina virtual, e ele bloqueia o manager, ele não permite gerenciamento de qualquer outra máquina, só permite através do localhost, tá bom? E aí vai permitir o acesso, tá? Irrestrito ao localhost, quer dizer, a máquina que tem o squid operando, ela vai permitir o acesso normal, tá? Só que quem passar pelo proxy vai assumir aquelas regras aqui de cima, tá bom? Então o localhost está liberado, qualquer outra máquina vai passar por aqueles filtros lá, tá bom? E aí ele vai bloquear qualquer outro acesso a esse proxy, tá? Então qualquer outra regra que não tenha sido especificada aqui vai ser bloqueada, e a porta que ele utiliza para fazer a conexão é a porta 3128, tá bom? 3128, muito bem. E aí tem as configurações aqui, algumas configurações aqui
de spool, né, de colocar o arquivo de dump, né, fazer os logs aí, tá? E aqui tem os patterns, né, de refresh aqui, que a gente tem essas configurações que a gente não altera muito, são configurações meio padrão, né? Isso aqui não é tão relevante nesse momento, tá? Então, esse serviço já está startado, tá? Na verdade, eu vou reiniciar ele porque eu mudei o arquivo de configuração, tá bom? Então, aqui já está no final. Eu vou sair então desse arquivo, vou reiniciar então o serviço, sudo service squid restart. Mandar restartar o serviço. E aí a gente vai configurar um browser então para a gente fazer um teste de conexão via esse proxy aqui, tá bom? Muito bem, então restartou o serviço aqui. Nós vamos então na máquina host, né, na minha máquina real aqui, vou fazer uma configuração para que ele utilize esse proxy aqui. Mais uma vez eu vou pegar o endereço IP, a porta, como vocês viram lá, é 3128. Vou pegar o endereço IP e vou utilizar lá no meu browser, né, para a gente poder ver então o que a gente consegue fazer de conexão com as opções padrão, e depois a gente vai fazer uma pequena customização aqui para fazer um teste, tá bom? Bom, o IP dessa máquina aqui, que tem o proxy operando, é o 92.168.108, tá bom? Então a gente vai numa outra máquina aqui, na minha máquina host, na máquina física aqui, e vou colocar a configuração aqui de proxy para que esse proxy utilize então essa configuração especificada aqui no meu no nosso servidor proxy aí, tá bom? Então, pessoal, eu vou então, depois de pegar aqui o endereço IP, eu vou abrir aqui um browser, né? Vou abrir o browser Firefox, para a gente poder fazer a configuração aí mais fácil, mais tranquilo, tá bom? Beleza. E aí eu vou aqui do lado, né? Na parte de preferences aqui, né? Preferências. Vou descer aqui um pouquinho. E vou aqui nessa parte aqui, ó, Network System, Network Settings, quer dizer, tá? Na parte de configurações de rede, né? Network Settings. Clicar aqui, Settings. E aí, o que acontece? Você tem aqui essas opções de configuração de proxy, né? Normalmente a gente não utiliza um proxy, que seria um servidor proxy para a gente poder prover acesso à internet. Só que nesse caso nós estamos então utilizando o servidor proxy. Então aqui eu vou botar a configuração do meu servidor proxy, manual proxy configuration, configuração manual de proxy. Então aqui a gente coloca o IP da máquina que tem um proxy. No nosso caso é 192.68.5.108, tá? A porta, qual que é? 3128. E aí tem a opção aqui para você utilizar sempre esse mesmo IP, esse endereço IP, e essa porta para todas as outras opções que tem aqui embaixo, tá bom? Então vou marcar aqui, ele já vai automaticamente usar o mesmo proxy para FTP, para HTTP, para tudo, né? Vou dar OK aqui, e aí já está a configuração rodando, né? Então eu vou abrir uma nova aba, e vou entrar, por exemplo, no YouTube aqui, tá? E agora a gente já está com as regras funcionais lá do nosso proxy. A gente depende do proxy para ele poder funcionar. Vou carregar o YouTube aqui, por exemplo, tá? Então aqui, ó, ele já está bloqueando as conexões, tá? O servidor proxy está recusando as conexões. Quando a gente vier aqui e configurar de novo, tirar a configuração do proxy, a gente tira o bloqueio. Por exemplo, aqui, ó, Network Settings, tá? Se a gente colocar aqui no proxy, tá? A gente dá OK. E aí o browser ele volta a funcionar sem a configuração proxy. Então a gente vai clicar aqui, YouTube, dá um Enter aqui, ele vai carregar a página normal aí, porque ele está acessando a internet
diretamente sem usar o proxy, tá bom? Então agora eu vou voltar à configuração aqui, tá? Settings de novo, Manual Proxy Configuration, vou deixar aqui a configuração proxy, vou dar OK, e agora a gente vai fazer uma pequena mudança lá no proxy para que ele possa então permitir conexões para acessar a internet aí, tá? A gente vai fazer algumas liberações para que ele possa então fazer essas permissões de conexão, tá bom? Vamos voltar lá na nossa máquina virtual para a gente poder alterar isso. Então, voltando aqui na máquina virtual, vamos entrar de novo no arquivo de configuração do Squid, né? sudo vi squid.conf, tá? E eu vou fazer algumas mudanças aqui. Por exemplo, ele está bloqueando aqui a configuração aqui, ó. Ele está bloqueando qualquer outra conexão, né, através dessa configuração. Ele não está permitindo ninguém se conectar, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que permitir uma configuração aqui, né, que permita o acesso dessa nossa rede, né? E qual o endereço IP que a gente está utilizando para fazer a conexão, né? Está dentro de uma rede 192.168.5.0/24. Então a gente precisa então fazer essa configuração aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar essa linha, tá? Vou botar lá embaixo. Vou copiar essa linha, vou botar aqui na parte de baixo, tá? Tá aqui, ó. Beleza. E aqui eu vou fazer um comentário, tá? Configuração permitindo o acesso da rede 192.68.5.0/24, tá? Que é a rede que eu pertenço, né? É a rede que eu tenho os computadores aqui da minha rede, tá? Então a gente vai deletar essa regra e vai copiar o padrãozinho que está lá em cima, né? Vou dar um ESC aqui, copiar o padrãozinho que está aqui em cima. O que ele faz aqui, ó, né? Ele cria uma CL, né, chamada localnet, onde tem esse endereço IP. Então eu vou copiar essa parte aqui. E vou lá embaixo. Aqui, tá? Vou deletar aqui o comentário. Foi o seguinte, para organizar melhor, eu vou botar essa série lá em cima. Então vou botar aqui, ó, 92.168.5.0/24. Então vou permitir qualquer computador, né, que esteja nessa rede vai ter então esse acesso permitido, tá? Eu vou definir essa série lá em cima, tá? Vou colocar aqui essa série aqui, bom, para ficar tudo juntos as séries aqui, para ficar mais organizado, tá? Criei uma série localnet, tá? Ou rede local, para não confundir, rede local, tá? A série rede local. E aí vou criar aqui uma regra para permitir o acesso, né, dessa rede local. Então eu vou colocar aqui uma regra, colocar uma regra, permissão de acesso para a ACL rede local. Então HTTP access hello, o nome da série rede local, tá bom? Beleza.
Agora eu vou ver se a configuração está certinha aqui. Ó, essa série eu já botei lá em cima, vou deletar aqui. Beleza, então tenho a série, tenho a permissão da série rede local aqui, tudo certo. Localhost está aqui, porta 3128 e por final ele bloqueia qualquer coisa que não esteja especificado aqui. Então especificou, liberou aqui a conexão. O restante, deny all, ele vai bloquear tudo, tá bom? Mas então vamos sair, dois pontos lá aqui, vamos salvar aqui esse arquivo. E aí agora eu vou reiniciar o serviço do Squid. Sudo service squid restart. Vamos reiniciar esse arquivo de configuração, essa configuração com o arquivo novo, né? Para que essas configurações entrem aí para poder fazer o funcionamento normal, né? Isso, reiniciou. Agora vamos ver então essa configuração. Vou dar um ls aqui, só para garantir que esse arquivo, né, squid.conf.origin aqui não venha dar dor de cabeça para a gente. Eu vou renomear ele para um nome mais difícil, que pode acontecer às vezes do serviço ler esse arquivo de configuração mesmo com esse nome aqui, tá bom? Então vou mudar o nome dele aqui, tá? Sudo mv squid.conf.origin para cópia de squid.conf.txt, tá bom? Então vou mudar aqui para não dar problema na configuração, tá? Eu vou dar mais um restart, sudo service squid restart. E aí a gente agora fica mais tranquilo, né? Que a gente não corre risco aí, né, de ter de repente um arquivo lido em duplicidade, alguma coisa assim, tá? O que a gente fez? A gente liberou acesso para qualquer computador na rede 192.168.5.0/24. Então qualquer PC nessa rede, qualquer dispositivo nessa rede aí vai ter acesso liberado pelo proxy, tá bom? Beleza, reiniciou aqui. Vou voltar então para o meu browser aqui, né? Vou conferir para ver se ele realmente está a configuração do proxy ativada. Ó, tá a configuração do proxy ativada aqui, beleza, ok. E vou abrir outra aba e vou tentar carregar um site qualquer, sei lá, site do IFC. Vamos ver se ele permite a conexão agora. Olha, permitiu a conexão. Repare que antes estava bloqueado. Por exemplo, YouTube, né? A gente não conseguia abrir o YouTube antes. Agora eu vou tentar abrir o YouTube agora. Ó, carregou também numa boa. E está fazendo uso do proxy, tá? Então, se eu mudar a configuração lá, ele já não funciona. Por exemplo, eu vou parar, só para a gente ver se realmente está funcionando, eu vou parar o serviço lá no proxy e vou tentar abrir um outro site aqui, tá? Eu abri o site do IFC e do YouTube, né? Beleza, vou fechar aqui de novo, tá bom? Vou lá, vou parar o serviço, ó, na máquina virtual, stop, parar o serviço e a gente abre de novo, né? Para poder verificar que realmente o serviço ele está apoiando essas conexões entrantes aí nas máquinas da rede, né? Dá um stop no serviço aqui para a gente poder validar isso, certo? Pronto. Então vamos voltar ao nosso Firefox. Está localizado na máquina host, né? Eu estou com a máquina virtual aqui embaixo e aqui a máquina host, a máquina física, né? Então vou abrir os mesmos sites daquela hora, www.freiburgo.ifc, parará, parará.
Aqui, o proxy server está recusando conexões. YouTube é a mesma coisa. Está recusando as conexões. Por quê? Porque o serviço está parado. Uma vez que eu inicio o serviço aqui, Start, tá? Sudo service speed Start. Vou startar o serviço, startou. Agora eu vou lá no browser, dou um F5, dou um Enter de novo. Ele carregou, tá bom? Então, de fato, as conexões estão passando por aquela máquina ali, tá bom? Então, nós agora vamos fazer uma pequena configuração no arquivo para que a gente possa, então, bloquear alguns sites e algumas palavras, né? Alguns temas aí, algumas palavras, né, relacionadas ao site sejam bloqueados para que a gente não possa abrir, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui na máquina virtual e vamos abrir o nosso arquivo de configuração de novo, né? Sudo vi squid.conf, tá bom? Bom, pessoal, então aqui eu vou criar novas SLs, tá? Para que a gente possa definir então alguns sites e palavras bloqueadas, tá bom? Vamos lá. Então vou inserir aqui mais algumas linhas e vou botar aqui um comentário. Definição de ACLs proibindo palavras e sites, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai definir duas ACLs aqui, palavras bloqueadas e sites bloqueados. ACL, palavras bloqueadas. Aí a gente tem aqui um padrão, né? URL underline regex, espaço "-i", e aqui a gente define no final, entre aspas, o nome do arquivo que a gente quer armazenar esses sites, essas palavras que a gente quer bloquear. Então abre aspas, vou botar o diretório aqui, barra etc, barra squid, barra palavras bloqueadas .txt, tá bom? Beleza. Aí a gente vai criar outra CL. Sites bloqueados. URL regex, espaço "-i", abre aspas, barra etc, barra squid, barra sites bloqueados.txt, tá bom? Beleza. E aí a gente vai definir então a conexão na parte de baixo, tá? Então aqui a gente pode definir logo embaixo da série, aqui já começa as regras de permissão e liberação, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, regra de bloqueio para as ACLs, palavras bloqueados e sites bloqueados. Como é que a gente faz? A gente vai colocar aqui uma diretiva aqui, http access deny e o nome da URL, palavras bloqueadas. A gente vai botar mais uma outra regra, http access deny também sites bloqueados, tá bom? E aí, qual é o nosso próximo trabalho, né? A gente definir alguns sites para fazer o bloqueio, né? Para fazer o bloqueio aqui dentro das séries que a gente colocar, né? Então a gente pode definir algumas palavras, né, em alguns sites para serem bloqueados, só que eles têm que ser armazenados nesses arquivos aqui. A gente vai ter que editar esses arquivos aqui, de preferência com permissão total para todos os usuários poderem entrar aqui, para não ter bloqueio, não ter nada, para o Squid poder entrar aqui e poder acessar esse conteúdo aqui dentro, tá? Palavras bloqueadas.txt e sites bloqueados.txt, tá bom? Importante gravar esses nominhos aqui para a gente não ter problema. #2.wq. E agora eu vou editar, como eu estou numa pasta de sistema,
eu vou editar o arquivo chamado palavras bloqueadas.txt, tá? E aí eu vou inserir algumas palavrinhas aqui para serem bloqueadas, né? Por exemplo, violência, briga, drogas, pornografia, né? Vou bloquear também, por exemplo, alguma temática aqui, sei lá, site sobre futebol, só pra gente fazer um teste, tá? Só pra gente fazer um teste. Então isso aqui são o arquivo palavras bloqueadas, .wq, beleza, tá? E a gente vai editar um outro arquivo, sites bloqueados.txt. Bom? Legal. Então a gente vai inserir aqui outro site, né? www. Sei lá, por exemplo, na sua organização você quer bloquear o Facebook, facebook.com. Bloquear aqui o YouTube, www.youtube. YouTube é difícil de bloquear porque ele às vezes troca de endereço IP, então muitas vezes o bloqueio ele tem que ser um pouco mais tratado. Mas vamos ver se a gente consegue bloquear, né? Site aqui globo.com, outro site, por exemplo, né, pensar aqui num site aqui de pensar aqui, sei lá, g1.globo.com, bloqueado aqui também, www.band.com.br, né? Só para a gente testar alguns aqui, tá? .wq, né? Então bloqueou Facebook, YouTube, Globo.com, G1 e Band. A gente vai fazer uns testes lá. Então agora eu vou, só para garantir o acesso, né, do serviço, eu vou permitir aqui, vou mudar a permissão desses arquivos aqui de palavras, né, para que não tenha nenhuma restrição de acesso. Então, só precaução, né, mais RWX, tá? Para todos, né? Vou botar aqui um AL, né? A mais RWX e todos os arquivos .txt. Bom, ls-l, e aí todo mundo tá verdinho, que tem permissão para tudo aqui, certo? Agora vamos fazer então a reinicialização do serviço e o teste lá no nosso proxy. A gente bloqueou o Facebook, YouTube, globo.com, g1.globo.com e band.com.br, tá bom? Vamos lá, sudo service squid start. Espera reiniciar aí e vamos ver se vai estar bloqueado lá aqueles acessos, né? A gente deixou tudo liberado, né, para essa rede aqui e especificou bloqueios apenas dentro desses arquivos de configuração, certo? Vamos deixar ele reiniciar aí para que a gente possa ver isso. Legal, então reiniciou. Então pessoal, estamos aqui na máquina host aqui no browser que tá utilizando o proxy, né, para poder se conectar à internet. E aí vamos então novamente tentar carregar o YouTube para ver se ele realmente está filtrando as conexões. Então enter aqui. Olha, aparece a mensagem: o servidor proxy está bloqueando conexões. Vamos abrir mais uma outra aba. Vamos tentar botar o Facebook aqui então. www.facebook.com. Tá aqui. Vamos carregar, dá um enter, ele vai. Vamos botar um outro site que não está bloqueado, né? O site do IFC, ifc.edu.br, por exemplo. Dá um enter aqui. Ele carregou normal, quer dizer, não é uma coisa generalizada com todos os sites.
ele está focado aqui no site que ele bloqueou ali. Vou abrir outra aba e vou carregar mais o site bloqueado, g1.globo.com. Dá um enter. E aqui ele colocou aqui, ó, acesso proibido, né? Foi bloqueado, né? Vou botar um outro site aqui, band.com.br, www.band.com.br. Também foi bloqueado aqui, access denied, né? Pelo proxy. Bom, então tá até aqui a mensagenzinha do Squid aqui, né? Que bloqueou ele, a máquina e tal. Então tá bloqueado aqui. Então, de fato, o nosso proxy nessa configuração bem básica ele está funcionando, né? E aí a gente consegue ter esses termos aí especificados, tanto palavras, site, a gente pode especificar toda essa configuração. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma configuração bem simples, básica do Squid, onde vocês podem maximizar aí através do próprio arquivo de configuração do Squid, né? Colocar novas regras, né? Colocar novos sites ali bloqueados, bloquear novas redes, né? Você pode criar outras ACLs para poder proporcionar a maior segurança para a sua rede, né? Para o acesso, principalmente para quem tem crianças aí em casa, né? Bloquear determinados sites que você acredita que sejam não interessantes para a criança, né? Não adequados para a criança, então pode fazer essa filtragem de conteúdo. E no mais, agradeço a todos aí pela audiência. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos envios de nossos vídeos. Obrigado por fazer parte aí do nosso canal, né? Nos ajudar aí no crescimento do nosso trabalho, e até uma próxima. Obrigado, até logo. Tchau, tchau.